programa Nossa Entidade de hoje, nós vamos mostrar o trabalho da Fundação TID Setúbal, que atua para a redução das desigualdades sociais nas grandes cidades e o desenvolvimento das periferias urbanas. Aqui com a gente hoje, os representantes da Fundação TID Setúbal, Paula Galeano, que é superintendente, Tomás Vicembá, que é geógrafo e consultor da Fundação, e José Luiz Adev, que é coordenador do Plano de Bairro, e Ciro Biderman, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pela presença de vocês todos aqui com a gente. Paula, eu queria que você começasse contando a história da Fundação, como é que surgiu a Fundação. A Fundação TID Setúbal é uma fundação familiar, que ela foi instituída em 2006, pela Maria Alice Setúbal e os seus irmãos, né, em homenagem à mãe deles, que foi primeira-dama da cidade de São Paulo nos anos 70 e fez um trabalho de mobilização da comunidade em São Miguel Paulista, na zona leste da capital, e esse trabalho gerou o Corpo Municipal de Voluntários, enfim, um trabalho bastante relevante naquela região. E aí depois ela faleceu, depois de cerca de 20 anos, a família resolveu homenageá-la e criar a fundação em 2006. Esse trabalho começou na década de 70, sim, né, pela esposa do prefeito, do atual sim, prefeito na época sim, de São Paulo, Olavo Setúbal, é sim, isso? Sim, isso. E aí, na verdade, a Maria Alice Setúbal resolveu ressignificar esse trabalho, e aí nós fomos para São Miguel Paulista olhar um pouco, conversar com a comunidade, entender quais seriam os projetos mais relevantes para as populações mais vulneráveis, né? E decidimos adotar dois espaços locais, né? Um espaço público que a gente adotou e reformulou em um espaço público que é o CDC TID Setúbal, e também um outro espaço que é o Galpão de Cultura e Cidadania no Jardim La Pena. Esses dois espaços, então, foram a base do trabalho social da Fundação na área de esporte, cultura, programas com juventudes, programas educativos, e nesses 10 anos de atuação, de 2006 a 2016, a Fundação atendeu mais de 100 mil pessoas nesses projetos todos, né? Então, aí, a partir desse trabalho, nós começamos a entender a importância da mobilização da comunidade e, mais especificamente, lá no Jardim La Pena, a gente começou a se aliar muito à comunidade, organizar a comunidade para conquistas de equipamentos públicos que ainda não existiam lá e que a comunidade sofria muito com a ausência desses equipamentos. Antes da gente continuar conversando, eu vou pedir para chamar um vídeo que a gente tem da instituição. Claro. A inspiração de criar a Fundação TID Setúbal veio da redescoberta do trabalho da minha mãe na zona leste de São Paulo, na época que meu pai foi prefeito da cidade. Então, a partir daí, a Fundação buscou ressignificar esse trabalho. Acho que a gente chega naquele território com muito cuidado, com o território, com as pessoas que ali estavam. Ela fez uma proposta de restaurar aqui o CDC de Setúbal, que estava deteriorado. Estava eu e meus filhos sofrendo uma situação violenta, queria ajuda e eu olhava para os lados e não sabia de onde. Elas me motivaram a voltar a estudar, arrumar um emprego, acabou, graças a Deus. Elas vão se fortalecendo e elas percebem que elas têm competência e que elas podem falar e fazer por elas. Que verdade! Hoje, quando eu vejo as pessoas que passaram por aqui, vejo jovens, vejo mulheres que estão estudando, meninos que vieram aqui pegar livro para ler, para estudar vestibular e conseguiram passar em 4 faculdades, já estão estudando, isso é uma grande transformação.
pensar na manifestação cultural que permita a construção de identidades e fortalecimento da identidade local é uma estratégia importante para o desenvolvimento do território. A escuta, a qualidade e a frequência das atividades ofertadas pela Fundação foi de extrema importância para ganhar a confiança da comunidade. Foi possível a construção de uma legitimidade dentro da rede municipal no que diz respeito à nossa inserção no processo formativo de educadores na Diretoria Regional de Educação de São Miguel. Que, tipo, ninguém conversava. Eles falavam que era pra fazer e fazia, só que a gente fazia de um jeito rebelde, né? E agora que a gente tá conversando, ficou bem melhor a escola. A Fundação TID de Setúbal, ela entra nesse processo também de articular a comunidade. Fazer com que a comunidade vá descobrindo que ela tem a força, que ela é sujeita de uma história, que ela vai se empoderando das suas energias, das suas forças, dos seus rumos. E aprendemos muito mais como reivindicar os nossos direitos, que até então nós não sabemos. Eu acho que a gente tem uma expectativa, um sonho de realmente influenciar essa política pública. Eu acho que isso é para os próximos anos, né? O chamado da diretoria regional abre uma oportunidade de a gente atuar num nível mais estratégico. Então, a gente ajudou, vamos dizer, uma política que é pensada para um nível municipal a aterrissar no território. Conhecendo a NECA, eu não tinha dúvida que ela iria cercar das melhores pessoas possíveis, mas o que me chama mais atenção é o entusiasmo dessas pessoas. Mesmo em frente daquela maior dificuldade, você ter o entusiasmo de tentar mudar as coisas. O processo mais influente da fundação, ao meu ver aqui no território, foi o amor. Eu estou aqui e esse lugar eu vou fazer melhor. Muito bacana. A gente viu aí algumas ações na área de educação, cultura, né? E viu também a comunidade se tornando protagonista e descobrindo aí o poder que eles têm com relação às opiniões, às demandas, quer dizer, descobrindo poderes e descobrindo soluções que eles possam encontrar para viver melhor nesses lugares. Eu queria que você me contasse um pouco como é que vocês chegaram nessas ações, né? Porque começa lá em 2006, sim, né? Numa comunidade, reformando um espaço, construindo outro, e de repente amplia para uma coisa maior. O que é isso? Então, esses 10 anos dentro desse território, a gente teve muito aprendizado, né? Eu acho que a Fundação tem 3 princípios muito importantes, que é o da escuta, que é o fazer com a comunidade e ter um respeito por essa comunidade. Então, acho que esses princípios guiaram as nossas ações e nós fomos construindo essa força junto com essa comunidade e acho que a gente entendeu que atuar na área social, nos projetos sociais, tem um poder muito grande, formar o capital humano, mas a gente entendia que a comunidade como um todo teria que ser fortalecida para que melhorasse a sua condição maior. Então, por exemplo, olhar para a questão habitacional, olhar para a questão do saneamento, enfim, questões que extrapolavam um pouco a capacidade da Fundação, vamos dizer, desenvolver, né? Então, a gente entendeu que esse próximo ciclo da Fundação teria que ter um esforço muito grande de um trabalho organizado
que pudesse conectar essa participação com a política urbana. E aí a gente chega numa modalidade que está prevista dentro do plano diretor estratégico, que é o plano de bairro. O plano de bairro é um instrumento que coloca a comunidade no sistema de planejamento urbano, com grandes dificuldades, mas a ideia é essa, né? Então é que essas comunidades consigam transformar o seu território por sua própria força. José Luiz faz muito dessa interface aí com a comunidade, ouve essas demandas. Sim. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho é muito interessante, né? A gente faz um trabalho de articulação também entre o poder público, né? Os poderes público, legislativo e executivo e a comunidade, valorizando a inteligência da comunidade, qualificando a sua participação. Na verdade, tem uma dinâmica. O plano de bairro é um instrumento que foi revisado no Plano Diretor Estratégico 2013-2014, e ele ganha mais corpo, mais substância e tem pressupostos que são fundamentais para que ele possa ser apreciado no Conselho Municipal de Política Urbana. Um deles é a participação das pessoas daquele território, olhando para o desenho futuro, planejando junto com... Aí, no caso, a gente se aproximou da Fundação Getúlio Vargas. E é interessante porque você, nesse processo, descobre as inteligências, descobre as conexões políticas que essa comunidade tem, porque você está falando de periferia urbana, apesar de que esse lugar, o Jardim La Pena, onde a gente, como uma organização também de base comunitária, iniciou um processo de planejar junto, né? A gente puxou bastante a comunidade para isso, mas valorizando o potencial lá existente. E aí são com fóruns? Vocês realizaram isso. Fóruns com a comunidade, escolheram líderes comunitários? Como é que vocês se organizaram para isso? Primeiramente, a gente fez um diagnóstico, depois o Ciro vai falar disso um pouco, e foi muito interessante, porque a gente contou com a participação das agentes comunitárias de saúde e todo o georreferenciamento que o OBS tem para um território que tem 12 mil pessoas. Isso facilitou bastante, combinando com os dados secundários. Depois, existe no próprio instrumento a necessidade, um rito, que é o rito da formação de um colegiado. Lá nós temos 8 instituições, né, que se compuseram e formaram um colegiado para, inclusive, poder coordenar, juntamente com a própria fundação que puxou essa rede e a Fundação Getúlio Vargas, o processo de elaboração. Para isso foi desenvolvido metodologias em oficinas que era entre o sonho e o que é possível fazer. Inclusive, uma coisa que a gente acha muito interessante, que foi um grande ganho, um grande aprendizado para levar para outras periferias, como é que você trabalha essa transposição de linguagem? A língua que eu falo aqui do que eu quero, depois do sonho e do que é possível tecnicamente, e também a língua que você precisa falar para o poder público poder te ouvir, né? E aí é muito interessante, porque você percebe também uma qualificação da participação. Até então a gente tinha uma participação que era uma participação mais na pressão, né? Vamos à Assembleia, aliás, à Câmara Municipal, enfim, vamos pressionar para conseguir os equipamentos, e durante um longo tempo de batalha disso, a comunidade conseguiu equipamentos de saúde, equipamento de educação, etc. E depois, em 2017, de um ano para cá, a gente começa a trabalhar, em função do instrumento plano de bairro, a qualificação dessa participação. A gente tem até uma revista aqui que vocês produziram, né, o Plano de Bairro, né, Território La Pena, que é um projeto específico desse bairro. Que foi cocriado, esse instrumento foi cocriado com o CCA, que é um Centro de Cultura e Adolescente do território. Eles participaram, fizeram programa de rádio. E o que foi interessante nesse movimento, digamos assim, para gerar o plano está pronto, foi apresentado no CMPU, né, que debateu isso, enfim, que é um Conselho Municipal de Política Urbana. O interessante foi que a gente conseguiu ver que é possível esse instrumento ser adotado efetivamente numa política municipal urbana territorializada, descentralizada, né? Porque desenvolvimento não se dá ao mesmo tempo em todos os lugares, né? É impossível, né? E como é interessante trabalhar em perímetros como Jardim La Pena, Jardim Nair e tantos outros que existem em São Paulo e no Brasil, e quiçá no mundo, onde você pode trabalhar assim dentro de um planejamento onde você tem 12 mil pessoas. A gente tem um grande déficit habitacional. A gente vai ter que dar conta disso, a cidade. São 11 milhões de habitações esse déficit. Nós temos 3 mil assentamentos precários, né, onde vive 30% da população. O plano de bairro, ele
abre a porta de um planejar e olhar para esse desenho urbano também. Ele não chega totalmente na habitação, mas ele já chega no desenho, ele chega numa... A gente está falando rua de uma mais comunidade de 12 mil pessoas. Exatamente. E aí a gente tem inúmeras demandas, né? Como é que, Ciro, vocês chegam nesse planejamento, nessa conta? Como é que você ajuda aí nessa estrutura de pensar nas demandas da população entre o que é sonho e o que pode ser realidade? Como é que faz essa conta? Como é que você participa desse projeto? Então, na verdade, assim, só para deixar bem claro, isso aqui a gente tem essa parceria que é super relevante, que começou lá em 2017, da Fundação Getúlio Vargas, o CEPESP, com a Fundação TID, né? Mas do jeito que a gente fez, é importante a gente falar, quem criou esse plano, né, a gente sempre fala construímos esse plano, foi a comunidade do Jardim La Pena, né? A gente tentava intervir o mínimo na formulação do plano, porque essa é a lógica do plano de bairro, tem que partir deles, porque quem depois vai sentir vão ser eles, quem depois vai ter que exigir serão eles, né? Então, como que eu chego? Quem tem que chegar são eles, sabe? Só para assim, insistir um pouco nesse ponto, que é um ponto... Eles são os protagonistas. Sim. E você só vai orientando e dizendo o que é possível e de acordo com a lei. Mas para quem está em casa entender claro, um pouco claro. melhor, a gente pensa numa comunidade de 12 mil pessoas. Tá Existe um levantamento das demandas daquela região. Aí é uma escola, um posto de saúde, o que mais, né? O que se pensa num projeto então, como esse? Vamos lá. Então, eu quis deixar isso claro para os ouvintes que estão em casa assistindo, não pensar que a gente chega com um plano, né, e propõe. Não é assim que se faz plano de bairro, tá? Isso era a primeira coisa. E, bom, e agora seguindo, né? Quer dizer, como que eu faço? Como que faz? Mais um detalhe, assim, o plano de bairro está preocupado com o que a gente chama de microdemandas urbanas, né? Então, ele não vai chegar nessa escala de propor uma escola, tá? Ou mesmo uma UBS, né? Enfim, uma unidade básica de saúde. É uma escala ainda menor de demandas, né? Então, quer dizer, o que eu estou falando? Eu estou falando ali de uma calçada, estou falando de iluminação, estou falando de microdrenagem, né? Não uma operação de drenagem grande, para pegar esse exemplo, por exemplo. Sistema de sinalização. Sinalização, uma ciclovia. Esse é o tipo de demanda que ele vai chegar. Pode chegar num lugar esburacado, né? Uma micro demanda, né? Essas demandas, importante para as pessoas entenderem, as comunidades sempre têm essas demandas, né? Só que elas são muito dispersas, né? Qual é o sistema tradicional com que as comunidades fazem com que as suas demandas cheguem ao Poder Executivo, né? Elas vão atrás dos seus representantes eleitos, né? Tipicamente um vereador, né? Ou, então, em geral, tem um líder comunitário que tem algum acesso a esse vereador e elas vão falar, olha, aqui não dá, não tem luz aqui há não sei quanto tempo e tal. Ele vai falar com o vereador e o vereador, assim, vai tentar usar a sua força para fazer chegar isso no executivo, né? Isso é natural, é uma maneira da democracia de funcionar. Não tem nada de mal nisso, exatamente. Só que a gente acha que a gente pode dar um passo adiante nisso, né? Em vez dele fazer dessa forma, a gente junta, todos fazem as mesmas demandas que eles fariam, nós juntamos ela, né? E aí você está naquele ponto que 1 mais 1 dá mais do que 2, né? Porque quando você junta, você fala, olha, não dá para fazer tudo, né? Então, e não é porque eu falei primeiro que a minha vai ser atendida. Vamos juntar, vamos ver, vamos escalonar, né? Fazer uma tabela de prioridades. Fazer uma tabela de prioridades. De urgências e prioridades. Então, essa é uma das metodologias relevantes, montar as prioridades, né? Então, primeiro, recolher tudo, né? Vamos recolher tudo que tem, então usamos desde caixa de sugestões até workshops,
ensina, quer dizer, a gente também, as pessoas às vezes têm as demandas que elas não sabem transformar em demandas exequíveis, em demandas solicitáveis até, né? Se ela chega para um técnico, ele não sabe o que ela está pedindo exatamente, ela tem uma ideia, então também tinha esse papel pedagógico quase. De auxiliar aí até no texto, né? Exatamente. Né? Então, e o diagnóstico que a gente fez, que foi em 2 fases, o Cometa falou um pouquinho disso, né? Uma primeira fase simplesmente pegando os dados secundários para entender, ter uma dimensão desse problema em seguida com um auxílio fundamental das agentes de saúde, da Unidade Básica de Saúde, levantando dados mais dos detalhes das famílias. Né? Não sei se o pessoal que está em casa sabe, uma agente de saúde, cada agente de saúde cuida de 300 famílias. E dominam o que essas famílias são, o que elas demandam. Então, já teve esse primeiro passo. Então, a gente já chegou falando, olha, a gente sabe que tem isso, a gente já tinha condições de dimensionar a demanda e organizar a casa, digamos assim. E aí, esses líderes comunitários, que são os que levam os pedidos uma escala acima, são pessoas fundamentais, né? De novo, no funcionamento da democracia. Porque eles conhecem todas as famílias, sabem as idades, as atividades, as enfermidades, eles têm um mapeamento de tudo ali da região. Totalmente. E foram eles que foram fundamentais nesse processo de vocês também? Fundamentais, quer dizer, esse é o tipo do cidadão que ele está lá, ele resolve, opta por dedicar parte do seu tempo à comunidade. Né? Então, sem essa pessoa, sem essa figura, você estaria entrando na comunidade sem uma base, você estaria aviltando a formação, o modus operandi, digamos assim, das comunidades. Né? Então, a gente começou sempre atraindo eles que conhecem muito mais do que a gente. Né? E eles acabaram, a gente acabou dando um status para eles, né, que é o que a gente chamou de colegiado. Né? Então, essa foi uma outra metodologia muito relevante que a gente acabou adotando. E dentro do colégio a gente tem 40, né, mais ou menos, em torno de 40 líderes comunitários que estão lá falando, olha, esse pedaço do bairro precisa disso, aquele pedaço precisa daquilo. Então, aí quando a gente juntou tudo, a gente falou, bom, agora vamos lá. Vamos fazer tudo? Vamos fazer tudo. Mas não vamos fazer tudo em 1 ano. Vamos fazer tudo, digamos, em 20 anos. Né? Então vamos priorizar. Né? E então o processo foi essencialmente de priorização, né? E não de seleção. E priorização, de novo, sempre com a comunidade tomando as suas decisões. E o Tomás, ele cuida da parte um pouco, vamos dizer assim, orçamentária, dentro do que é exequível e o que pode e o que não pode ser feito. Como é que você concilia isso dentro de um orçamento da fundação com o poder público também, né? Como que funciona essa ponte e essa comunicação? Isso, é uma questão que tanto o Cometa como o Ciro já destacaram bastante. O plano de bairro, ele é um plano do bairro, né, e é um plano feito para o bairro. E aí, o conjunto de propostas e ações que foram definidas ao plano de bairro, acho que tem uma coisa importante de dizer, que ele envolve uma matriz de responsabilidade ampla. Quer dizer, tem um conjunto de ações ali que é um conjunto de ações que pode ser feito pelos próprios moradores de início. Por exemplo, uma questão que a gente detectou no desenvolvimento do plano de bairro foi a importância da zeladoria e da gestão e mediação de conflitos nas praças, no espaço público, como era importante dentro do colegiado, quer dizer, reunião, comunicação, as pessoas conversarem bastante, estabelecerem regras e começarem a pensar na ocupação desses espaços públicos. Agora, então, tem essa questão de organização comunitária interna que está no plano de bairro, e tem, evidentemente, uma lista de um conjunto de ações e demandas que se remetem para o poder público executar. Né? Como o Ciro falou, isso precisa ser priorizado. Por quê? Porque o orçamento público, a gente sabe, ele é limitado. Né? Ele dá conta de um conjunto limitado de ações. E aí entra a questão orçamentária e da dinâmica dos orçamentos participativos. Né? A partir dos anos 90 no Brasil, nas cidades brasileiras, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, cresceu a tentativa de estruturar políticas públicas a partir de processos participativos e o mesmo acontecendo com o orçamento público. Né? Não fazia mais sentido a gente definir
num governo, num regime democrático, define orçamento público de cima para baixo, né? E aí entram as experiências de orçamento participativo. Só que qual é o problema? Um dos problemas importantes que o orçamento participativo enfrentou e enfrentou aqui na cidade de São Paulo. Eles traziam números para a população discutir, mas números agregados do orçamento público da cidade. Então, ia lá, né, você via bilhões para saúde, para educação. E a população não sabe daqueles bilhões, o quanto que vai para o bairro dela, o quanto que vai ser destinado e o que pode ser feito dentro daquele orçamento para a comunidade dela. Então ela entende que aquilo ali é geral e nunca ela tem acesso a essa informação. A gente vai continuar conversando sobre isso logo após o intervalo. O programa Nossa Entidade vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e hoje a gente mostra o trabalho da Fundação TID Setúbal. A instituição atua para diminuir a desigualdade social nas grandes cidades e o desenvolvimento das periferias urbanas. A gente estava falando sobre orçamento, sobre a capacidade do município de fazer, como é que a população entende o que as verbas, para onde que se destina a verba da educação, para a saúde, o que pode ser feito daquela comunidade dela. E elas não têm essa informação. Você estava justamente explicando isso, né? Exatamente. Estava dizendo que uma das dificuldades na participação no processo de orçamento é exatamente identificar gastos que tenham vínculo com a realidade da vida cotidiana das pessoas. Então, de repente você saber se o investimento em educação, né, o gasto em educação é de 2 bilhões ou 2 bilhões e meio, isso para o cidadão fica muito distante de uma realidade que ele consegue entender o impacto daquilo no território. E daí a importância de você ter informação, ter dados sobre o custo de uma escola, o custo de uma OBS, as intervenções, o custo da coleta de lixo e dos serviços, para fazer um diálogo mais qualificado, né? Para que as pessoas possam, de fato, entender nas limitações do orçamento o que priorizar. E aí, para isso, a Fundação... e eu participei desse estudo, fizemos um estudo sobre essa dimensão regional territorial do orçamento público, né, mostrando que existe uma enorme dificuldade do setor público em identificar os gastos no território, quer dizer, distribuir dentro das subprefeituras o quanto se gasta em cada uma dos itens de despesa da prefeitura e quais são as barreiras, né, por que essa informação não é gerada, não é produzida, para que a partir daí a gente possa auxiliar e dialogar com as secretarias e com o setor público para que eles possam, no processo de execução do orçamento, especificar melhor esses gastos e para que isso gere um ganho grande na participação das pessoas na discussão e nas assembleias do orçamento público. E isso é possível? Quer dizer, essa interface, vocês conseguem fazer essa interface realmente com o poder público e levar essas demandas e obter resultados realmente na prática desse trabalho? Resultados ainda a gente está atrás deles, né? Eu acho que o caminho, os próximos 10 anos da Fundação vai buscar esse caminho de tentar chegar mais próximo do poder público e no caso do orçamento, como diz o Tomás, a gente espera que a gente consiga sensibilizar o poder público para ele cumprir essa determinação que dar transparência para o orçamento de maneira territorializada. Isso é algo viável, possível e até previsto legalmente. Então, o nosso caminho é tentar, a partir desses dados e da consistência dessas informações e também com a mobilização, impactar o poder público junto com o Ministério Público e outros órgãos para que esse orçamento seja transparente de maneira territorializada e para que essas comunidades possam se apropriar dessa informação e ter uma luta por direitos mais qualificada, como a gente está dizendo, né? Então esse é um norte para a gente. Você chegou a investigar, né, a fazer um estudo sobre isso e você leva esse resultado, essa pesquisa para a população entender e ter acesso a essas informações? Isso, a ideia é que a partir do estudo, são questões muito técnicas que foram identificadas, né, de processos, de rotinas de trabalho dentro da administração pública que podem ser melhoradas
e a partir dessa melhora levar para as pessoas dados que mais próximos da sua realidade, né? E mais próximos do território, do bairro, etc. Tá. E José, a gente estava falando aí de uma questão que são as demandas da população, né? Queria fazer uma conexão com o orçamento territorializado, porque o plano de bairro provoca um investimento territorializado, né? É interessante, porque como ele trabalha com a organização de microdemandas, e você tem a participação das pessoas nisso, então é muito interessante porque as pessoas passam a ir à Câmara Municipal e reivindicar um investimento territorializado para uma determinada ação, que vai precisar de uma linha, de uma rubrica no orçamento. Então tem um processo de desenvolvimento, né, da habilidade política das comunidades também, né? Então há essa conexão. Enquanto tem esse estudo... Quer dizer, é um trabalho fortíssimo de educação mesmo, né? De consciência, de empoderamento dessa comunidade, para que ela realmente chegue até a Câmara Municipal, até o poder público, levando a demanda e cobrando essa emenda, essa assinatura, a linha. Enfim, aqui a gente chama de emenda aqui na Câmara, mas realmente são emendas parlamentares que a gente, quando... essa população precisa... ter acesso a isso para poder ir lá cobrar, porque senão ela não tem essa... Não, e é interessante quando o Tomás se referiu à matriz, porque nessa matriz, como você vai implementar, você tão somente você não vai implementar com recurso do orçamento municipal. Tem algumas ações do plano de bairro que é com energia comunitária, como também você pode prospectar para o investimento social privado. Então foi muito interessante uma experiência vivida nesse processo, que é um aprendizado para a gente levar e provocar outros territórios de periferia urbana, as acupunturas, né, que a gente costuma chamar de acupunturas urbanas. Nós tivemos ali 2 intervenções muito significativas, que foi uma construção de uma praça e outra qualificação de uma praça utilizando a energia comunitária. A própria comunidade se mobilizou, são 2 ações que estão no plano de bairro e outras que agora a gente está nesse momento de organizar essa matriz também serão. Isso é muito interessante, porque daí não existe só um autor, não existe só uma inteligência. Todos podem ser autor e também você pode dizer que não há autoria nenhuma, há movimento voltado para o desenvolvimento territorial. Você quebra um pouco alguns paradigmas que sempre preservam e estimulam uma lógica muitas vezes perversa, né? Ciro, a gente pensando aqui na Fundação Getúlio Vargas, com tantas estatísticas, com tantas pesquisas, como que a sociedade pode mudar esse padrão que a gente tem só de demandar o poder público e de buscar esses caminhos de parcerias público-privada, de atividade da própria comunidade? Existem já modelos existentes de sociedade no Brasil ou de comunidades que possam ser replicados, né? Vocês estão observando isso em outras comunidades ou em outros países, que a gente possa buscar ideias para realizar atitudes e obras e melhorias para essas comunidades? Então, acho que você captou muito bem. Quer dizer, na verdade, acho que tem aí a gente está tentando promover uma mudança na relação entre a população e o Estado com E maiúsculo, né? Então, não é mais ele pedindo, olha, me tapa o meu buraco aqui, me põe a luz aqui. É uma outra forma de se relacionar. E então, quer dizer, batendo completamente com o que o Cometa acabou de falar, né? Quer dizer, a gente, eu pego um exemplo, tem muitas coisas, né? E eu vou dar um exemplo específico em que depende essencialmente da organização da comunidade para toda a comunidade receber esse benefício. O exemplo que eu mais gosto é na parte de resíduo sólido, né? Se você pegar, tem claro que o caminhão tem que passar para recolher e tal, isso depende do setor público, é um serviço naturalmente fornecido pelo setor público. Acontece que se a comunidade não se organizar e não colocar o lixo no dia certo, no local certo, embalado da forma adequada, esse processo vai ser caótico e não vai resolver o problema, né? Então, quando você organiza a comunidade, você fala, olha, tem que fazer assim. Todo mundo fala, olha, tem que fazer assim, né? Então, os líderes falam pro resto da comunidade, tem que ser assim. Educação ambiental. Educação ambiental. Então, ele fala, não, peraí, ó,
o setor, tudo bem, você vai passar segunda, quinta e sábado para recolher o lixo. Isso é a tua responsabilidade. Mas eu, segunda, quinta e sábado, vou colocar no lugar certo, no dia certo, da forma correta e assim por diante, né? E, então a comunidade se empodera muito quando ela percebe que muitas coisas dependem só deles. Pra você ter uma ideia, uma das grandes prioridades ali era a própria organização do colegiado. Eles entenderam que esse colegiado era um instrumento muito bom para eles. Eles falaram, a gente quer a organização do colegiado. Isso é só vocês mesmos, né? A gente Quer dizer, basicamente a organização de sociedade, né? Sim. Educação e organização de sociedade. E se você não ensina também a questão ambiental ou questões de relações mesmo, de comportamento, de cidadania, não vai para frente. As demandas realmente também não vão ser atendidas, porque muitas vezes eles nem vão descobrir que demanda que é e chegar até o poder público com isso, né? A gente tem esperança de estar inaugurando uma nova forma de relação entre o cidadão, o Estado, né, o governo, o setor privado e a sociedade civil. Esse pode ser, é uma pedrinha aí que está começando e, obviamente, agora, você perguntou, né, isso indo para outros lugares, a gente está aqui numa fase de transição que tanto a Fundação Getúlio Vargas quanto a Fundação TID Setúbal estão pensando muito em como escalonar, em como tornar isso primeiro replicável e depois escalonável para quantos bairros quiserem outros entrar. Bairros se organizarem da mesma forma, né? Sim. E isso começou em São Miguel e está indo para outras periferias. Sim, a ideia da Fundação, para além do plano de bairro e da nossa atuação, vamos dizer, histórica em São Miguel e no Jardim La Pena, a gente começou a ouvir muito outras periferias e essa vontade aí, como o Ciro faz, de participar. Então, outras comunidades têm organizações bastante potentes, às vezes com muitos jovens, que hoje em dia reivindicam que esses territórios sejam transformados, que eles sejam integrados às cidades. Existe um estigma muito grande da população que vive nesses territórios e eles querem demonstrar que esses territórios têm gente batalhadora, que tem organização, que tem força e que pode, com essa força, se transformar. Então, a gente tem olhado para outras iniciativas. A gente tem uma parceria com o Instituto na Maré, né, com um líder bastante forte lá, que é o Jailson Souza e Silva, e que tem um instituto e vários projetos dentro da favela da Maré, com muitos princípios do que a gente está trazendo aqui, né, de como a comunidade pode lutar por sua melhoria, quais são esses caminhos, como que organiza a comunidade. Então, a gente tem também um olhar, estamos fazendo um mapeamento de iniciativas de inovação política, porque a gente entende que hoje em dia existem organizações nesses territórios que buscam não só o atendimento social, mas buscam fazer um trabalho como a Fundação está fazendo, que é de empoderar a comunidade para se relacionar de maneira mais efetiva com o Estado e demandar direitos. Né? Então, a gente está fazendo um mapeamento de organizações em 5 cidades brasileiras, na periferia, que é Recife, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E a gente espera identificar organizações que podem ser apoiadas pela Fundação e possam levar também esse processo de transformação e de empoderamento para essas comunidades. Então, esse seria um pensamento também de olhar para outras periferias dentro da cidade de São Paulo e em outras cidades, né? O que está acontecendo de legal, o que os jovens estão pensando, porque esse processo atrai muito jovem, né? E até para descobrir modelos, que é o que eu estava justamente questionando, que sejam aplicados em outros locais e que possam ser replicados aqui em São Paulo, em outras periferias, né? De estrutura, de educação, de melhorias mesmo, que não demandem só o poder público, a ação do poder público, né? Exatamente. Tem mais uma coisa que eu acho que é bem interessante nessa perspectiva de escalonamento do plano de bairro, que tem a ver com a política urbana e urbanismo mais contemporâneo, né? Quer dizer, em várias cidades do mundo, europeias, americanas e na América Latina, se está percebendo cada vez mais, né, que fazer uma boa cidade para a gente viver não é discutir grandes obras, grandes avenidas, né, como foi na década de 70, de 80, né, quanto mais grandiosa fosse a obra e a intervenção, parecia que aquilo era melhor. Hoje a discussão é sobre comportamento. Hoje a discussão é sobre comportamento e a discussão é sobre microações que melhorem o dia a dia das pessoas. Então,
por exemplo, o caminho que as pessoas fazem de casa até o trabalho, ou de casa até a estação de trem, né? Como é que é esse caminho, como que as crianças circulam pela cidade, como que os jovens circulam, a bicicleta, o conforto do pedestre, os espaços públicos de lazer. Se dá para construir um bicicletário na escola, para o professor chegar até essa escola de bicicleta, né? Mas é isso que eu volto a dizer, não dá para buscar também iniciativa privada para tentar ajudar em pequenas ações, né? Por exemplo, para colocar latas de lixo, para recolher o lixo, para ele não ficar espalhado, né? Na hora de construir um bicicletário ou ajudar em alguma ação com sinalizações, efetivamente coisas menores, né? Sim. Que não é uma iluminação pública, que não é um buraco de rua, mas que é uma coisa que vai melhorar a vida de cada um. Com certeza. Dá para buscar isso? Acho que a Fundação pode buscar parcerias nesse sentido, né? Com certeza. Eu acho que o que a gente trabalha não é só o foco do Estado, até o Ciro trouxe bastante isso. Várias iniciativas podem ser feitas pela própria comunidade e nas comunidades tem empresários. E esses empresários, às vezes microempresários, mas tem outros maiores, mas esses empresários também ajudam, né? Quer dizer, eles fazem parte da sociedade e eles podem colaborar, podem doar material, podem doar recursos, podem, enfim, podem ajudar muito a compor esse cenário, porque precisa da ajuda de todos, da sociedade civil, das empresas e do Estado. Isso é uma das coisas que estamos atrás, né? Agora, tentar montar mais do que conseguir o apoio específico, criar um modelo de como esse apoio, alguns modelos de como que esse apoio pararia de pé. Sim, sim. Eu acrescentaria que nessa perspectiva de um modelo, é um modelo que permite essa diversidade de investidores, de energia, desde a comunidade até investimento social privado, e também na perspectiva de que essa diversidade, esse conjunto de atores, atuem no desenho da política pública. E não, claro, existem as políticas prontas, enfim, mas de desenhar junto. Acho que desde ali, do mapeamento, desde o que eu quero nessa praça, nessa esquina, a respeito do instrumento. Agora, a partir do momento que você tem esse desenho, que tem um plano de bairro, né, que se faz um documento, ou que se lista as demandas de uma população, de uma comunidade, dá para isso chegar no vereador? Dá para isso chegar, a Fundação pode fazer esse papel de instruir essa comunidade para que realmente essa demanda chegue no local certo, para a pessoa certa? Sim. Na verdade, tem esse documento não é um documento que foi gerado ali e ficou lá, né? Tem um procedimento para ele que a gente já cumpriu todo o rito. Né? Então, ele tem que ser aprovado no Conselho Participativo da Prefeitura Regional correspondente. Então, ele foi aprovado no Conselho Participativo de São Miguel, por unanimidade. De lá, ele precisa ser debatido no Conselho Participativo Urbano, né? De Política Urbana. Conselho Municipal de Política Urbana, ou CMPU. Então, teve mais esse debate, né? E, eventualmente, nesse debate poderia ter alguma adição ou não, mas o pessoal gostou, enfim. Então, ele já virou um documento oficial, né? Tem o extrato do Diário Oficial, enfim. Então, quer dizer, você já ganha, só isso, né? Já é um avanço. Já é um avanço, porque você sabe, no setor público, enquanto você não formaliza, todo mundo tem receio corretamente. Pô, como eu vou explicar depois que eu estou pondo meu tempo, né, nisso aí? Então, ele já vira uma peça de valor. E aí o executivo, claro, daí também o seu vereador de sempre vai falar, olha, você me ajuda, pensa nisso aqui, mas até do ponto de vista do vereador, né? Você falou de emenda, né? Em vez dele colocar uma emenda para resolver a iluminação do campo de futebol, que ele até pode colocar exatamente a mesma emenda, mas vai fazer parte de um pacote, né? Então ele vai estar fazendo parte de uma coisa, como eu já falei, repetindo, onde 1 mais 1 é mais do que 2. Né? Então ele próprio alavanca a sua maneira de
executar, representar os seus eleitores da maneira correta. Quer dizer, ele amplia a atuação dele e ele também tem mais ciência da demanda daquele local, né? Porque o diálogo é direto através de um documento oficial com todas as demandas e com essa conversa, e isso faz com que o trabalho possa ser mais bem executado, né? Que a gente espera. Às vezes também a comunidade não tem conexão apenas com um parlamentar. Exatamente. Então você pode atingir vários parlamentares dentro de uma lógica um pouco mais da organização comunitária, ou seja, não fica aquela demanda, a minha demanda, a demanda do outro, fica uma demanda do território. E isso pode ser articulado com vários parlamentares, não apenas um parlamentar. Porque tem uma coesão de propósitos, né? Que é um delta. Um primeiro delta é uma coesão de propósito, que nós queremos. E quando você leva organizado essas demandas, né? Facilita, inclusive. E também já começa a provocar uma outra lógica na relação do ator político com as comunidades. A gente tem o jovem como protagonista em muitos locais de periferia que querem participar, querem ver uma mudança efetiva, né? Sim. E eu acho que é fundamental investir nesse processo. Claro. Vocês pensam em envolver mais o jovem nesse processo ou em criar fóruns de discussão específicos para jovens que realmente trabalhem com essa questão? Como é que está o jovem nisso? Porque o jovem também quer um espaço de discussão, de cultura, para realizar os shows, para poder as praças públicas. Sim. Como é que está o jovem nessa questão? Posso responder. Nós tivemos um primeiro momento antes do plano de bairro que nós tivemos uma participação ativa, né, de um grupo de jovens do território que chegou a organizar os próprios fóruns. Na verdade, o que mais atrai os jovens são as tecnologias de comunicação, né, que são fundamentais assim, para tudo, né? Inclusive para você ampliar essa tal coesão que a gente conseguimos todos ali. Os territórios de periferias urbanas são um pouco diferentes dos outros demais territórios onde existe uma infraestrutura. Os jovens, rapidamente, se eles não tiverem nenhum empreendimento, eles vão se soltar pela cidade para conseguir sua própria sobrevivência. E daí a gente precisa pensar, principalmente com as universidades, como é que a gente desenvolve laboratórios para desenvolvimento de tecnologia de comunicação nesses lugares, onde o jovem possa também desenvolver ações empreendedoras para ele poder dedicar sua inteligência e sua criatividade para o desenvolvimento desses territórios. Senão... Tem muito a ser feito, né? Sim, sim. Agora, fazer não falta. Qual que é o projeto, quer dizer, esse é um projeto a longo prazo, né? É um projeto que você falou para mais de 10 anos. Sim. Qual que é o sonho, o objetivo final dessa história toda? O objetivo final da Fundação, eu acho que é chegar daqui 10 anos e ter conseguido articular diversas comunidades periféricas em torno de uma participação mais qualificada, de uma apropriação do seu orçamento e que essas comunidades possam melhorar sua qualidade de vida. Esse é o grande sonho que a gente tem. Claro que esse sonho, como você diz, ele não é sozinho, a gente traz aqui um parceiro que é a Fundação Getúlio Vargas, mas a gente pretende se articular com outros movimentos até dos territórios mesmo, e também movimentos que estão pensando uma incidência política maior para as periferias. Então, a gente também está muito conectado com a rede Nossa São Paulo, que é uma rede forte de mobilização e que acolhe essas discussões, e essas discussões podem ser mais fortalecidas quanto mais a gente tiver aliados. Quem quiser se engajar no projeto, descobrir um pouco mais sobre o projeto de vocês, encontra vocês aonde? No site? No site. Facebook, site. Quem quiser entender mais sobre o plano de bairro, entender mais sobre a estratégia da Fundação e ajudar também, né, nesse processo. Ou até ser um parceiro como a Fundação Getúlio Vargas, né? Aceitamos parcerias ou também comunidades que queiram conhecer esse procedimento para implantar nas suas regiões. A gente pode ir lá conversar, acho que isso é uma coisa que a gente deseja fazer. Então pode entrar no Facebook e também pode acessar o nosso site. Queria muito agradecer a presença de vocês, parabéns pelo trabalho, obrigada a todos aí pela presença. E o programa Nossa Entidade termina aqui. Você pode rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.